Amém? Hoje foi a cidade de Rubim, cidade da Rosa e do Brito. Eu mandei o vídeo para eu ver vocês filmando aí. Eu mandei para vocês dois esse vídeo aí, tá bom? Para vocês tê-los aí. E esse é o trabalho que nós temos feito, não é? Para quem não sabe, nós estamos em plena campanha de missões estaduais, por isso que você está vendo aí todo esse material, por isso a gente está fazendo um movimento bom para arrecadar fundos, para mandar para esses lugares. E nós temos tido uma campanha esse ano que está batendo recordes. Batemos recordes no primeiro dia do rodízio. Domingo passado também batemos recordes, Brito. Já vendeu tanto. Oi? 105 lanches, né? Mais canjica e tudo mais, foi um valor considerável, né? E hoje não precisa ser diferente, nós podemos bater recordes hoje também. Você vai ter uma série de quitutes lá em cima oferecidos para você ter um momento de comunhão. A Camila pediu para avisar que custa R$5 com refrigerante, não é isso? Cadê a Camila? Ela está aí, né? É isso, né? R$5 com refrigerante, não é? Pelo que eu entendi, Davi, na sua mensagem. E o refrigerante à parte também, R$1. Então você compra lá por R$5, você ganha um salgado lá, o quitute que você escolher, mais um copo de refrigerante. Se você quiser refrigerante à parte, é mais R$1. Deixa eu dar outro aviso aqui. Vai acontecer aqui em Pouso Alegre, nos dias 2 a 5 de agosto, no Hotel Marx Plaza, o 19º Congresso da Terceira Idade, chamado Vida Radiante. Eu deixei alguns folders ali na saída, você pode participar, é terceira idade, né? Então você pode participar se você estiver enquadrado aí nesse esquema. E tem o telefone aqui atrás, e eles têm preços da seguinte forma: se você quiser ficar lá no hotel e desfrutar de tudo que o hotel oferece, all inclusive e tudo mais, é um valor, mas você que mora aqui em Pouso Alegre, se quiser ter acesso só às palestras e só ao material, também é um valor menor, diferente. Então, se você tem interesse, você pode participar. Na terça-feira, no dia 2 de agosto, inclusive, estará aberto para a nossa igreja estar lá presencialmente, sem pagar nada, para ver a abertura do congresso. Ok? Bom, dito isto, nós vamos pregar a palavra de Deus, mas antes eu quero orar pela sua vida. Júlio, cadê você, filho? Faz favor, faz um solo para a gente aí. Por quê? Você achou que eu estava lá atrás, né? Não tá. Ele estava aqui agora, tá vendo? É que a gente pegou no pé do Júlio, que quando vai chegando no final da mensagem, ele sai dali igual uma sombra ali de trás, ele vem para cá, o pessoal pegou no pé dele, agora ele está ficando aqui, entendeu? Eu quero orar pela sua vida e gostaria de encorajar você a, junto comigo, orar pela essa pessoa que está aí do seu lado. Pode ser o seu familiar, pode ser o seu amigo, ou talvez Deus tenha colocado uma pessoa desconhecida aí do seu lado. Você não conhece ela. Ou talvez você não tenha intimidade sobre a vida com ela, você não conhece essa pessoa, ou você conhece, mas não tem intimidade, mas Deus plantou ela aí do seu lado. E eu queria que, enquanto eu estivesse orando, você também estivesse intercedendo pela vida dessa pessoa. Que você se colocasse como agente do Senhor, como um crente em Jesus Cristo, como um intercessor de vidas. Você vai orar pela família dessa pessoa, você vai orar pela vida dela, você vai orar pelo coração dela, você vai pedir a Deus: Senhor, abre o coração dessa pessoa e a mente, para que ela entenda o Evangelho, para que o Evangelho penetre no coração dela. Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça, ora pelo teu irmão agora. Ora por essa pessoa. Pode ser um familiar seu, seu amigo de banco, intercede por ele. Pede quebrantamento, pode ser o seu filho. Pede quebrantamento, fala: Deus, abre o coração dele hoje. Penetra na mente. Que haja quebrantamento na vida dessa pessoa. Pede a Deus que ele entenda o Evangelho, que ele consiga compreender as grandezas de Deus. Pede a Deus que quebrante o coração dele. Pede a Deus que o Espírito Santo haja sobre a vida dele.
Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como povo do Senhor, como pessoas que se colocam diante do Senhor com o coração agradecidos. Quão grande é o privilégio de estar na Tua presença. Quão grande é o privilégio de estar junto com o Senhor aqui nesta noite. Como é bom, ó Deus, nós podermos livremente abrir a Tua palavra, expor o texto sagrado, cantar louvores ao Senhor. Isso é um privilégio, ó Deus, uma riqueza que muitas pessoas desconhecem. Quantas pessoas gostariam de viver isso, ó Deus? Quantos crentes hoje estão em países, em lugares totalmente inóspitos ao Evangelho, com a esperança de ter uma folha da Tua palavra, um texto da Tua palavra que eles possam levar para casa. Com a esperança, ó Deus, deles poderem abrir a boca e cantar livremente, com a esperança de poderem usar as suas mãos para baterem palmas livremente, mas eles não podem fazer isso. Mas nós podemos, e agradecemos ao Senhor por isso. Pai, eu peço que o Senhor ouça as orações que foram feitas aqui nesse auditório. Cada pessoa que pediu aqui pelo seu parente, pelo seu irmão, pelo seu vizinho de banco, pelo seu filho, pelo seu pai, a intercessão que foi feita aqui, ó Deus, recebe no Teu trono da graça, ó Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e nos prepara para ouvir a Tua palavra. Eu peço isso em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Abre a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versos de número 11 e 12. Apenas esses dois versos. Capítulo 2, versos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? Essa é a palavra que nós vamos trabalhar aqui. Deixa eu falar para você como é que eu vou conduzir esse processo aqui agora. Tá? Nós estamos aqui diante de uma sessão que ela vai até o verso de número 22. Verso 11 ao 22 faz parte de uma ideia só, tá ok? Que eu vou mostrar para vocês já já como é que é a divisão disso. Então nós vamos expor os versos 11 e 12, que tem muito conteúdo, não é que ele seja histórico, mas é o entendimento do pano de fundo, do porquê que Paulo está trabalhando os termos que ele está trabalhando aqui agora, e depois que eu explicar isso tudo para vocês, a gente fecha com uma aplicação para as nossas vidas, tá ok? Então vamos lá. Na última mensagem, Paulo fechou, vamos dizer assim, a primeira oração feita para essa igreja. Então ela começou lá no capítulo 1, no verso 15, e Paulo terminou essa oração no verso 10 do capítulo 2. E pelo que Paulo orou? Paulo orou para que eles entendessem, para que eles soubessem alguma coisa, para que aqueles crentes daquela igreja tivessem uma compreensão muito clara do ministério deles, do chamado deles, e da grande obra que Deus fez em Cristo Jesus pela igreja. Então Paulo orou para que eles entendessem o chamado deles para a esperança. Paulo orou para que eles entendessem que existe uma herança que está destinada para os filhos. Paulo orou também para que eles entendessem a grandeza do poder de Deus, que torna viável e sustenta tanto o chamado quanto a herança. Ou seja, a primeira
fase da oração tem a ver com o passado, o momento em que nós somos chamados por Deus em Cristo. A segunda fase da oração tem a ver com o futuro, ou seja, é o destino do crente, é o final do crente na glória de Deus. E Paulo ora, na terceira etapa da sua oração, ele vai então falar da grandeza do poder de Deus, que é esse poder que ele diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, entronizou Jesus Cristo sobre todo o mal e colocou Jesus como cabeça da igreja. Então Paulo vai como que fazer uma associação, que eles entendessem que é esse Deus poderoso, esse mesmo poder que chama, sustenta e também garante a herança final. Paulo também orou para que eles soubessem o que Deus fez por eles e por que Deus fez o que fez. Então ele orou para que eles soubessem que Deus nos deu vida em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus Deus nos ressuscitou dos mortos e em Cristo Jesus Deus nos fez assentar em lugares celestiais. E ele diz também, ele ora também para que eles entendam do porquê de Deus, por que Deus fez isso, para que Deus pudesse, para que todos, em todos os lugares e em todos os tempos, soubessem do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pequena digressão. Tudo que eu falei nós vimos na semana passada. Se você não esteve aqui, você vai lá no YouTube, tem lá todas essas mensagens, você pode ouvir lá com um fonezinho, bota em 1.5, que aí vai ficar punk, aí você deita lá que você vai ouvir tudo isso aí. Depois que eu preguei aquela mensagem domingo passado, eu fui para casa pensando assim, nosso Deus, olha só o que é a Igreja de Jesus. Ela é um testemunho vivo do poder de Deus. Ela é a esperança, de fato, de que as pessoas olhem para a igreja e vejam, olha como que Deus fez uma grande obra na vida daquelas pessoas. Por isso que é para todas as eras, para todos os lugares, para todos os tempos. A igreja é o testemunho vivo no mundo, plantado no mundo. Que as pessoas podem olhar para aquele lugar e ver ali a ação do poder de Deus. Como Deus ama a humanidade. Como Deus derramou a sua misericórdia sobre pecadores. Como Deus derramou a sua graça sobre a vida de homens que estavam perdidos nas suas transgressões e nos seus pecados. Dito isso, nós vamos na sequência do texto aí. Os versos, como eu falei, os versos 11 a 22 se constitui uma seção que pode ser dividida da seguinte forma, que é como nós vamos dividir ela. Nós vamos dividir os versos de 11 a 22 em 3 partes. A primeira parte, que é o que nós vamos trabalhar hoje, Paulo vai falar sobre quem nós éramos antes de Cristo Jesus. Nós éramos alheios a Deus. Nós éramos alheios ao povo de Deus. Estávamos alienados. Na segunda parte, que nós vamos tratar na semana que vem, Paulo vai falar sobre o que Cristo fez para mudar essa condição de alienação que nós estávamos em relação a Deus e em relação ao povo de Deus. E na última parte, encerrando o capítulo 2, Paulo vai falar onde Deus, em Cristo Jesus, nos inseriu na sua nova família. Então quem nós éramos, o que Cristo fez para mudar a condição de quem nós éramos, e onde ele nos colocou depois que a obra dele encontrou espaço, lugar e execução na vida da humanidade, daqueles que entregam a vida a Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar aí dos versos 11 e 12. Nos versículos iniciais aí dessa sessão, que eu vou pedir ao Emanuel que deixe aí, Paulo se dirige a um grupo especial na igreja. A gente não sabe, eu não tenho condições de dizer para você como é que era a composição dessa igreja, mas basicamente o que tinha ali dentro era judeus e gentios. Eu não consigo dizer para você, certo, a proporção, mas provavelmente haviam mais gentios, eu vou te explicar o que é isso, do que judeus. E Paulo usa esse verso 11, 12 e até o 13, embora a gente não vá trabalhar ele aqui hoje, para se dirigir exatamente a essa ala da igreja, a essas pessoas da igreja. E veja bem, eu quero chamar já a sua atenção para uma coisa muito importante aqui nessa noite. O que Paulo vai falar para essas pessoas tem muito a ver comigo e com você. Porque, de um modo geral, nós nos identificamos mais com esse povo do que com os judeus. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós somos brasileiros, nós somos ocidentais. Nós recebemos uma formação religiosa
que não veio dos judeus. Talvez algumas pessoas, eu não sei aqui, tenha lá uma genealogia com algum judeu, não sei, às vezes pode acontecer, mas no geral nós somos ocidentais. A nossa identificação é com esse povo, com os gentios. Nós fomos colonizados por europeus. Nós não fomos colonizados por orientais judeus, mas por ocidentais europeus. Então, muita da nossa identificação é com esse povo aqui. Eu estou te dizendo isso porque, à medida que Paulo vai falando o que ele falou aqui, você precisa tentar entender e se encaixar dentro dessa realidade. Se você conseguir captar isso, entender isso, pode acreditar que a obra de Jesus ela vai se tornar uma coisa muito mais poderosa para você. Você vai entender muito mais a respeito da sua vida. Você vai compreender muito mais sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Então ele diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como Paulo está desenvolvendo esse pensamento. As coisas que Paulo vai falar agora tem um pano de fundo, tem uma razão pela qual ele está falando isso. Lá no capítulo 4, no verso 18, Paulo fala algo que vai nos ajudar a entender o que ele está falando aqui no verso de número 11. Olha o que ele diz aí no verso de número 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Vamos dar ênfase a essa ideia de separados da vida de Deus. A palavra que está aí por trás é que nos ajuda a compreender o verso de número 11. É uma palavra conhecida no nosso meio hoje, no nosso mundo, e que é associada a várias ciências. É a palavra alienação. Eu não vou trazer para você aqui o conceito, porque isso aí é ligado ao direito, é ligado à sociologia, é ligado à psicologia, é ligado à psiquiatria. Cada um pega um pouco da ideia da alienação. A palavra que Paulo usa aqui nesse texto e que pode ser conferida também na carta co-irmã de Efésios, que é Colossenses, no capítulo 1, versos 20 e 21, olha que ele vai falar a mesma coisa, e ele usa a mesma palavra, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, verso 21. Antes, vocês estavam separados de Deus. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui. É uma palavra que traz a ideia para nós de alienação. Alienação é aquela condição onde o sujeito parece que ele perdeu a consciência de si mesmo. Ele perde a consciência de si mesmo e ele perde a consciência do próprio mundo que está à sua volta. Ele está alheio a essas coisas. Ele está fora dessa realidade. O mundo está acabando em fogo e você está assim, opa, tomara que acabe que eu quero comer peixe frito. Sabe como é que é aquela coisa? Você está fora da realidade. O pau está quebrando no mundo, na política, o pau está quebrando na religião e você não está nem aí para nada. Você está alheio, você está alienado àquilo tudo. Você está fora da realidade dessas coisas. E Paulo vai dizer aqui que ele está alheio, os gentios estavam alheios e ele não faz parte e não quer fazer parte e não consegue fazer parte. Era assim que Cristo encontrou aquela gente. Eles não faziam parte, eles não queriam fazer parte, e eles não conseguiam fazer parte. O conceito de alienação é muito mais amplo do que isso, mas é o que Paulo está querendo explicar para a igreja em relação aos gentios. É muito difícil para nós imaginarmos, em pleno século 21, como que era a visão de mundo no Antigo Testamento. O mundo era dividido basicamente em dois grupos, pelo menos na cabeça dos judeus. O mundo era dividido em dois grupos. O primeiro grupo eram eles, o povo de Deus, aqueles que foram separados, aqueles que foram chamados em Abraão, que receberam a aliança da promessa, aqueles que receberam a escritura sagrada, aquele povo que Deus acompanhou. Esse era um grupo de pessoas, o mundo era dividido assim, esse grupo de pessoas, pessoas separadas por Deus.
E havia um outro grupo, um segundo grupo, que eram as outras gentes, eram todas as outras pessoas que não faziam parte do primeiro grupo. As outras gentes, os gentios, as outras pessoas, os pagãos. No caso dos gentios, haviam duas alienações a respeito da existência deles. Primeira alienação, eles estavam alheios a Deus, como diz aí o texto, eles eram gentios por nascimento. Eles estavam completamente fora da realidade divina. Não havia nenhum tipo de ligação. Não havia nada na vida deles que os ligasse, do ponto de vista humanamente falando, a Deus. Eles não tinham a menor ideia de um Messias. Isso não fazia parte da vida deles. Eles estavam alheios a isso. Eles estavam alienados completamente à existência de um plano redentor. Eles não sabiam nem o que era isso. Existe um plano redentor? Eu nem sabia que eu estava perdido. Você já lidou com pessoas assim? Às vezes você vai falar para a pessoa assim, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador para que Deus perdoe. Mas eu nem sabia que eu estava condenado. Eu nem sabia que eu tinha pecado. Eu nem sabia que havia alguma coisa pela qual eu devia lançar nas mãos do Senhor. Eu achava que estava tudo certo comigo. Era assim que eles viviam, completamente alheios. Eles não sabiam de um plano redentor, eles não sabiam de uma história de uma redenção, eles não sabiam de uma promessa, eles não tinham ligação com nada. A vida deles era completamente afundada na idolatria. O que sobrava para eles eram todos os deuses pagãos, mais nada. Você imagina que em Éfeso, e aqui a gente já está falando, não é, de um governo, de um império romano, você tem os deuses romanos e os deuses gregos, ambos já em processo de decadência. Não sobrava nada para eles, mas antes eles viviam nessa idolatria. A idolatria, ela pode vir para nós como forma de alguma coisa visível e palpável, que é essa idolatria clássica de você ter uma imagem, que você se dobra naquela imagem, que você tem a esperança que dentro daquela imagem, ou na imagem, tem alguma coisa que vai fazer o papel intermediador entre você e Deus, ou que aquela imagem, mais ainda, ela pode operar um milagre que só cabe a Deus. Então esse é um tipo de idolatria, mas tem aquela idolatria que é voltada para a gente. É a idolatria da ciência, é a idolatria das ideias, é a idolatria que eu tenho de mim mesmo, é a idolatria do materialismo, é a idolatria das minhas certezas, das minhas convicções, do meu mundo. Tudo isso estava embutido aqui na ideia do povo gentio. Estavam afundados em transgressões e pecados, que a gente já viu aí em sermões passados. E, do ponto de vista da vida deles, eles transgrediam todos os limites éticos e morais da palavra de Deus. E estavam afundados em pecados no sentido de que suas vidas não conseguiam alcançar aquele nível tão esperado por Deus para a vida das pessoas. Deus te criou para alguma coisa. Você não veio ao mundo por vir ao mundo. Há uma razão de você existir. E se nós pegarmos isso, a grosso modo, nós podemos dizer e afirmar, à luz das Sagradas Escrituras, que o fim de todos nós é a glória de Deus. A nossa vida precisa glorificar a Deus. O nosso trabalho precisa glorificar a Deus. O nosso casamento precisa glorificar a Deus. A nossa criação de filhos precisa glorificar a Deus. Tudo em nossa vida tem essa finalidade, glorificar a Deus. E eles não estavam nisso, porque eles não sabiam de nada, eles estavam completamente alienados a Deus. Eles viviam debaixo da ira de Deus e talvez nem mesmo se dava conta dessa realidade. Mas havia uma segunda alienação. A primeira delas é com o próprio Deus. E a segunda tem a ver com a ideia de estarem alheios uns aos outros. Eles estavam alheios ao povo de Deus. Havia uma separação. O povo de Israel, que também se tornou alheio a Deus no decorrer da sua história, eles usaram mal o privilégio de ser povo santo. E sabe o que eles começaram a fazer? A detestar os gentios, a discriminar os gentios, a isolar os gentios. Então os gentios, além de estarem alheios a Deus, eles agora estavam também alheios ao povo de Deus. Eles não faziam parte daquilo ali.
Até a vinda de Cristo, os gentios, eles eram objetos de desprezo por parte de um judeu. Diz a história que quando um jovem judeu, tanto o menino quanto a menina, se por algum motivo na trajetória da sua vida ele se apaixonasse por uma gentia, ou um gentio, se fosse no caso de uma menina, não é? E ele resolvesse se casar, aquilo era uma tristeza profunda. A coisa era tão séria e tão triste que a família que estava cedendo o judeu, eles faziam entre si um enterro simbólico, como se aquele jovem ali estivesse realmente morrendo para eles. Eu estou até me lembrando agora de uma palavra de um pastor que pregou nessa... Confesso que foi o pastor Piragime que falou o que eu vou falar agora. E uma família lá no Egito converteu ao Senhor. Uma moça converteu, de origem muçulmana, converteu ao Senhor. E o costume ali era o seguinte: converteu, bacana. Agora, quem vai honrar a nossa família? E sabe qual era a forma de honrar a família? Matar a moça. Matar aquele que converteu. Um membro da família tinha que honrar a família matando aquela pessoa. E aconteceu um milagre lá extraordinário, que eu não vou levar aqui para frente, porque não é o escopo da nossa palavra aqui hoje. Mas para você ver como que é o desprezo da coisa. Isso acontecia com o povo judeu. Um gentio, ele tinha menos valor do que um cachorro. Imagina hoje como é que seria que o cachorro é quase um ser humano. O cachorro no Brasil está virando igual vaca na Índia. Você não pode nem olhar de cara feia para um cachorro. Se de um cachorro faz assim para mim, eu... Amigo, você não pode olhar para um cachorro. O cachorro está se humanizando. Ele cada vez mais está tomando uma forma. Não é? Ele está virando, daqui a pouco, em vez de ser planeta dos macacos, vai ser planeta dos cachorros. É verdade. Não está bem para isso? Lembra? Você já viu o planeta dos macacos, a origem? Né? A gente está caminhando para esse lado aí de quase uma idolatria pet, uma pet idolatria. Né? Então, até a vinda de Cristo, os gentios eram objetos de desprezo. Eles valiam menos do que um cachorro. Havia, como Paulo diz aí no verso 14 do capítulo 2, olha esse termo que Paulo vai usar, ele é importantíssimo para nós. Olha o que ele vai dizer: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, uma barreira de separação, uma parede de separação. Entender essa parede de separação, e eu vou explicar ela para você hoje, embora a gente vá falar dela lá no versículo 14, é importante para que você entenda a dimensão da obra de Cristo. E para que você entenda também algumas coisas relativas à vida da igreja. Porque vai ter um momento nessa carta que sabe o que é que Paulo vai fazer? Olha, eu já falei um monte de teologia para vocês. Agora vamos pegar essa teologia e colocar na prática? Vamos pegar toda essa bagagem teológica e agora vamos derramar ela sobre a vida de vocês? Como você se relaciona com seu filho, como você se relaciona com seu esposo ou esposa, como você se relaciona com os empregados lá da sua empresa, como os empregados devem se relacionar com seus patrões. Tudo isso vai ser derramado, essa teologia vai ser derramada sobre isso. Então é importante que a gente entenda essa ideia da barreira, porque Paulo não tirou isso de trás da orelha. O muro de separação, essa barreira, essa parede, ela era física, ela era real, ela era palpável. E se via isso na construção do templo. O templo apontava para essa barreira de separação. Então o templo, principalmente esse segundo, que já foi ali finalizado por Herodes, reconstruído ali, ele é colocado numa condição, deixa eu tentar mostrar para você. Imagina isso aqui, ó. Aí é o chão e tal, uma plataforma elevada, você tem um templo. E aqui nessa plataforma elevada, eu tenho o templo aqui atrás e eu tenho um pátio aqui nessa plataforma elevada que é dividido em 3 partes. Eu tenho sacerdotes que tramitam aqui, eu tenho judeus, homens que tramitam aqui e eu tenho judias, mulheres, mas é o povo de Israel. Aqui nessa plataforma, só o povo de Israel.
E aí se descia 5 degrauzinhos, igual esse aqui tem 4, mais ou menos 4, 5 degrauzinhos, e você vinha para uma outra plataforma aqui embaixo, tá? E aí mais ou menos uma distância daqui até que esse banco onde está o Ackley aqui, nesse segundo banco, tem uma parede de separação. No final dessa parede de separação, eu vou descer agora 14 degraus. E lá embaixo, no final do 14º degrau, eu tenho o lugar onde o gentio pode ficar. Existia um muro que separava o povo de Israel e as outras gentes. Olha como que a obra de Cristo é grande. Jesus veio quebrar isso. Flávio Josefo, um historiador de referência, Flávio Josefo, você já ouviu falar em Flávio Josefo? Quem foi Flávio Josefo? Foi um historiador judeu romano, tá certo? Ele não era cristão, tá, gente? Por isso que ele é uma referência muito boa para nós, porque ele tem um olhar de fora a respeito das coisas. E ele, em um dos seus escritos, ele vai falar que o muro, que o templo de Israel, havia um muro, e dizia que ele era cercado por uma parede de pedra para formar uma divisão, isso é Flávio Josefo que está dizendo, com uma inscrição nesse muro que proibia qualquer estrangeiro de entrar dentro daquele lugar, passar daquele muro, sob pena de morte. Era essa divisão que havia. Então você tem um povo alienado a Deus, em relação a Deus, e você tem um povo alienado em relação ao povo de Deus. Esse é o retrato caótico do mundo alheio a Deus e alheio uns aos outros. Isso era lá e isso é hoje. O mundo sem Deus, sem Cristo no coração, ele está alienado às coisas de Deus e ele está alienado ao povo de Deus. As barreiras de divisão estão presentes até o dia de hoje. E a gente vai ver isso no decorrer dessas exposições, e a gente vai ver que a igreja deve ser o lugar onde não deve haver essa barreira de separação. A igreja não deve ter. Quando existe isso na igreja, quando essa barreira existe, quando a sua vida está cercada por muros de separação, quando a sua casa está cercada por muros de separação, a sua família, de forma que o povo de Deus não consegue misturar e entrar, é como se você estivesse caminhando na contramão daquilo que Jesus fez pela sua igreja. Jesus quebrou o muro de separação. Paulo vai falar lá em Romanos que ele fez de 2 povos um só. A obra de Cristo é isso. Ela nos nivela como um só corpo, um só pão, um só cálice, um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. É um povo só. Então na igreja nunca deve haver essa visão da acepção da coisa. É um povo só. Quando nós fechamos, a obra de Cristo destruiu esse muro de separação antes dele cair fisicamente lá no templo por ocasião da invasão dos romanos, que provavelmente foi 30 anos depois do que Paulo escreveu isso aqui, lá na época de Nero, quando os romanos invadem o templo e quebra tudo, inclusive o muro da separação. Paulo está dizendo, olha, simbolicamente, Cristo já fez isso, quando uniu a sua igreja, quando pegou esses gentios e tornou eles o seu povo. Quando nós fechamos e criamos muros divisórios entre nós e o povo de Deus, nós estamos indo na contramão da obra de Jesus. Por isso que a igreja tem que ser um povo só, misturado. Todo mundo junto. Nossa vida deve ser aberta, nossa casa deve ser aberta, nossa família deve ser aberta. Não estou dizendo que você não tem que ter as suas particularidades, não estou dizendo que a sua casa vai virar uma casa de recuperação, que a sua casa vai virar uma casa de ação social. Não é isso, mas não pode ser uma vida fechada. Isso está na contramão daquilo que Jesus fez por nós. Jesus fez da gente um povo só. Isso é a riqueza da igreja. Isso é o povo de Deus.
E é isso que Paulo traz como pano de fundo para escrever os versos 11 e 12. Agora eu vou ler os versos 11 e 12, você vai ver a conexão das coisas. Ele diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Observe que Paulo fala coisas sobre os gentios. Ele vai falar que os gentios, por nascimentos, eles eram chamados incircuncisão. O que é isso? Eles eram um meio, uma maneira que o povo de Israel tinha de falar que eles não faziam parte de nenhum tipo de pacto e de nenhuma aliança, não tinham nenhum vínculo com o povo de Israel. Era uma das muitas formas de se tratar um gentio. Era uma forma de dizer para eles que eles não tinham em seus corpos a marca do pertencimento ao povo de Deus. E Paulo vai dizer isso, olha, mas isso aí era feito por mãos humanas. Isso é um protocolo religioso. O que acontece agora é que quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, quando nós aceitamos essa obra na nossa vida, a marca é no coração. A circuncisão não é mais na carne, a circuncisão é em outro lugar. E quando é essa circuncisão que é feita por Deus em Cristo na vida da gente, então nós pertencemos sim à família de Deus. Olha como Paulo vai quebrando o protocolo religioso, não é? E Paulo ainda acrescenta, né, que essa circuncisão, então, é feita por mãos humanas e que Deus agora opera, na verdade, não é no nosso corpo, mas é na nossa alma, é uma circuncisão espiritual. Ele diz também que eles eram sem Cristo. Eles não tinham isso. Como disse Paulo, eles estavam sem Cristo, totalmente alienados a Deus. Não havia, muito provavelmente, consciência desse eminente juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, eles viviam no mundo sem Cristo. Todas aquelas bênçãos espirituais que Paulo já mencionou aqui anteriormente, que foram conquistadas em Cristo Jesus, não fazia parte da vida dessas pessoas. Eles estavam mortos em transgressões e pecados, incapacitados, impossibilitados de desfrutarem das riquezas de Deus. Presta atenção numa coisa. Assim é o homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele está morto em suas transgressões e pecados. O homem sem Cristo, ele está escravo do pecado. O homem sem Cristo, ele está condenado pelo pecado. O homem com Cristo, ele é vivificado pelo poder de Deus. O homem com Cristo, ele é ressurreto pelo poder de Deus. O homem com Cristo se assenta em lugares celestiais com Cristo pelo poder de Deus. São coisas diferentes. Assim é o mundo sem Cristo. O sujeito não tem união de vida com Jesus. Ele existe, mas ele está morto espiritualmente. Para você que é crente, compreenda de uma vez por todas de onde Deus tirou você. Ou você acha que você chegou bonitinho assim na história? Nós, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter com muita clareza na nossa mente, no nosso coração, de onde nós viemos, de onde Jesus nos tirou. E essa consciência é muito importante para nós, porque tira a gente daquele tipo de discurso de que eu sou servo e me torna uma pessoa que de fato serve. Ele me tira aquele discurso de que eu amo a Deus e me faz realmente pessoas que vivem pela fé nesse Deus. São coisas completamente diferentes. É uma mudança radical quando nós entendemos de onde nós viemos e o que Cristo fez por nós. E quando nós entendemos isso, nós deveríamos glorificar a Deus de pé. Jamais nós deveríamos resumir a nossa vida a uma religião. É mais do que isso. É muito maior do que isso. Você deveria servir a Cristo de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, quando você entende da onde você foi tirado. Eu uma vez estava ouvindo uma palestra de um pastor, reitor do seminário lá do norte, se eu não me engano. O nome dele é Merval Rosa. Ele é um intelectual, um cara... Eu fui comprar um livro dele chamado... como é que é?
Antropologia Filosófica, uma Perspectiva Cristã. Nunca consegui ler mais de 5 páginas. Esse livro está comigo há 20 anos. Toda vez que eu pego, leio 5 páginas, me dá náusea. Eu fecho, boto no lugar. Ele está lá. Se alguém quiser ler, eu posso tentar achar para você. Cara, fera. E uma vez ele falando, ele foi muito criticado. Eu estava lá no dia. Ele foi muito criticado pela fala. Ele usou o exemplo do apóstolo Paulo e disse assim: olha, pessoas que reconhecem, né, elas estavam com uma vida totalmente torta, afundada em pecados e transgressões, e de repente ela encontra Cristo no caminho da vida. Ele vai dizer: essas pessoas têm muito mais probabilidade de glorificar e servir a Deus com maior intensidade. Nossa, foi um quebra-pau naquele dia terrível. Porque quem não viveu aquilo não entendeu. Não, peraí, eu também sou. Eu também sou. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele está dizendo do entendimento da coisa. Nós temos uma parábola dita por Jesus, né, sobre aquele que muito deve, né, na hora que é perdoado. Nossa, é isso mesmo. Isso aconteceu comigo. Esse nível de perdão é diferente as coisas. Então Paulo vai dizer que eles estavam sem Cristo no mundo. Paulo diz que eles estavam separados da comunidade de Israel, estrangeiro quanto às alianças da promessa. O que Paulo está dizendo aqui é que eles não tinham nenhuma parte nas promessas que Deus fez ao seu povo. Promessa de restauração, promessa de redenção, promessa de um Messias Salvador. Nada disso tinha a ver com eles. Lembra que eu falei para você que nós temos uma identificação com esse povo? Se não fosse Cristo na minha e na sua vida, até hoje nós estávamos afundados na idolatria. Ou você acha que você ia sair de lá por sua vontade própria? Não ia. Nós vimos lá na semana passada, ou retrasada, que é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Até hoje, se não fosse por Cristo Jesus, até hoje nós estaríamos alheios a Deus, estaríamos alheios às promessas de Deus e ao povo de Deus. Estávamos perdidos, sem nem dar conta de nada. Paulo vai dizer que eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Por isso eles viviam sem esperança, eles não tinham onde se apoiar. Eram vidas sem sentido, pensavam somente nas coisas do mundo. Presta atenção, é isso que acontece quando a pessoa não tem Deus no coração. Ou quando Deus é só uma religião para ela. A cabeça dela está mais no mundo do que no céu. Paulo vai falar sobre isso lá em Filipenses capítulo 3, verso 19. Olha o que ele diz. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Só nas coisas terrenas. Então, quando você pensa só nas coisas terrenas, isso aqui não tem a ver muito para você, a não ser um evento. Almas são eventos. E você participa na igreja. Almas são eventos, missões são eventos. As coisas se resumem à religião. O mundo é materialista. Existem muitas pessoas no mundo sem esperança. Existem muitas pessoas nas igrejas que não conhecem o Cristo delas, não sabem o que ele fez, por isso vivem na igreja sem esperança. Não conhece o Cristo que a salvou. Não tem ideia da dimensão da obra. Então, mesmo estando na igreja, vivem como se não tivesse esperança. Gente, presta atenção numa coisa, quando Paulo ora lá naqueles primeiros capítulos, naqueles primeiros versos que nós estudamos, para que o povo de Deus entenda o seu chamado, para que eles entendam que foram chamados por uma esperança, que eles entendam a herança, o poder. O que Paulo está falando ali, gente? Essa é a distinção entre o povo de Deus e o mundo. O crente é assim, ele foi chamado por uma viva esperança, ele foi chamado por uma herança, ele é sustentado pelo poder de Deus que o chamou, sustenta e garante a herança. Por isso que Paulo ora, gente, vocês precisam entender isso, o que Deus fez em Cristo e aonde ele nos colocou em Cristo Jesus e por que ele fez. Quando o sujeito entende isso, ele, opa, peraí, onde eu estou? Eu estou dentro da igreja ou estou em Cristo? É diferente, são coisas diferentes. A despeito de Deus se revelar ao mundo de várias formas, tornando assim o ser humano indesculpável, ou seja, o homem nunca vai poder dizer que não sabia da existência de Deus, as pessoas vivem no mundo como se Deus não existisse. Você pode olhar para tudo que é lado que você vai ver digitais de Deus, da grandeza de Deus. Nós temos um privilégio incrível de nós termos em nossas mãos a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Isso é incrível.
Nós temos um privilégio de nós termos como é que eu vou dizer para você assim, um testemunho interno da existência de Deus. Deus plantou no coração de todo homem a eternidade. O homem é um sujeito religioso. Ele pode ser até ateu. Ele está adorando a ciência, ele está adorando as suas ideias, mas ele tem necessidade de adorar alguma coisa. Se você não está adorando a Deus, está adorando outra coisa. Está adorando uma outra coisa, mas nós somos pessoas religiosas. E Deus se revela no mundo. Um comentarista chamado William Hendricks, ele disse o seguinte sobre o estado dos gentios. Ele disse que os gentios estavam sem Cristo, sem Estado, ou seja, não pertencia a povo nenhum, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Paulo resumiu isso dizendo: eles estavam alheios à vida com Deus e alheios uns aos outros. Isso não difere de nada os dias de hoje. Esse é o retrato do ser humano sem Cristo. Ele está alheio a Deus e está alheio ao povo de Deus. Presta atenção, que é agora que eu quero aplicar, a nível de conclusão, todo esse pano de fundo de Paulo aqui na sua vida. Observa que Paulo está mostrando mais uma vez o lado mais difícil da coisa. Ele está mostrando mais uma vez da onde os crentes foram tirados, da onde esses gentios foram tirados, para que a gente entenda a obra de Cristo. Então, algumas coisas, elas devem ser lembradas por nós. Antes da sua conversão, se você é um crente em Jesus Cristo, é nessa situação que eu e você estávamos, completamente alheios a Deus, completamente alheios ao povo de Deus. Talvez eu e você não saibamos nem o que é viver nessa condição. Hoje muitos aqui já nasceram dentro de uma igreja, já ouviram o Evangelho, não sabem o que é uma vida sem Cristo. E às vezes fica difícil a gente compreender a grandeza do poder de Deus quando a gente não sabe o outro lado da coisa. Por isso que Paulo ora para que essas pessoas entendam. E agora ele começa aí, Efésios capítulo 2, verso 11, essa frase aí muito interessante. Ele vai dizer assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês estavam numa determinada condição. Deus em Cristo nos reconectou com Ele. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar em lugares honrosos e nos deu uma família em Cristo. E nós não tínhamos nada. E Ele nos deu tudo. Não sei se foi semana passada ou retrasada, eu falei assim, eu não prometo nada a vocês, a não ser Cristo. Presta atenção, Cristo é tudo. Qualquer coisa fora de Cristo é o nada. Entende isso? Cristo é o tudo. Vida fora de Cristo é o nada. Nada representa nada do que você possui, tem ou pretende se não for em Cristo. É como se não representasse nada. Você pode ter realizações pessoais, você pode ter conquistas materiais, mas sem Cristo, cabe bem para a sua vida aquele texto que diz assim, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Gente, eu tenho aprendido uma coisa. Eu estou lendo um material sobre filhos que está falando tanto ao meu coração. Tanto ao meu coração. Presta atenção, pai, mãe, aonde nós erramos. A gente trabalha às vezes tanto para formatar os filhos da gente, para fazer com que eles se tornem pessoas aceitas, tanto do ponto de vista social ou religioso. E quando a gente vê um filho aqui na igreja, às vezes com uma Bíblia na mão, cantando uma música, ou fazendo alguma coisa, participando de uma juventude, a gente alegra o nosso coração e pensamos assim, estamos no caminho certo. Mas nos esquecemos de uma coisa fundamental, pastorear o coração do filho. Não é uma questão de comportamento, é uma questão de alma. Não é uma questão de fazer deles pessoas boas, é uma questão de levar Jesus Cristo ao coração deles, é diferente.
Não é uma questão de orientar o comportamento deles, é uma questão de orientar o coração deles para responder à vida segundo a vontade de Deus. É um pastoreio. É aí que muitos pais, nós, erramos. A gente traz os filhos para a igreja, eles estão ali, a gente, opa, acertamos, está legal, e descansamos. Mas o coração está lá. E está sem Cristo. Temos um bom comportamento, mas um coração sem Cristo. Deus nos colocou em Cristo, nós não tínhamos nada, Ele nos deu tudo. Cristo é tudo. Nós éramos gentios, outras pessoas, tratados pelo povo de Deus como cães impuros e incircuncisos. Agora a parede de separação acabou. Em Cristo nós somos um. Olha que coisa linda. Deus pegou dois povos distintos e inimigos e antagônicos um ao outro e disse: minha família vai ser composta desses dois grupos. O povo que eu chamei lá desde o início da humanidade e essa gente que nunca foi povo, mas em Cristo será um povo. É eu e você, irmão. Somos nós. Entende isso? Então nunca, jamais, em hipótese nenhuma, faça separação entre pessoas. Pior coisa dentro de uma igreja é aquela mesa que só alguns sentam. É aquela casa que só alguns entram. É aquela festa que só alguns participam. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, faça acepção de pessoas. Isso é contra aquilo que Jesus fez para nos unir como um só povo. Esse é um pecado terrível que, infelizmente, penetra na vida das igrejas. É pecado. É pecado porque está indo contra aquilo que Cristo fez. É a união de um povo só. Fazer isso é ir na contramão da obra de Jesus. Presta atenção, tem coisas que a Bíblia diz para nós esquecermos. Injúrias, afrontas, mas tem coisa que ela diz que nós nunca devemos esquecer, e é o que Paulo está falando aí no verso 11 do capítulo 2. Lembrem-se de quem anteriormente vocês eram. Tem coisa que é para eu esquecer, a Bíblia diz esquece isso. Agora tem coisa que a Bíblia diz lembra disso. Lembra de quem você era. Nós nunca devemos esquecer disso. Quem éramos antes do amor de Deus se estender até nós. E por último, somente quando isso fica claro para nós, quem nós éramos, o que Cristo fez, quem nós somos e onde Ele nos inseriu, é que nós podemos crescer em graça e sermos a igreja madura que Deus quer que nós sejamos. Pode acreditar que quando essas coisas acontecerem para nós, aí sim, nós vamos ver plenitude de Deus. E sabe o que é plenitude de Deus na vida de uma igreja? Não é necessariamente você chegar aqui na igreja e não ter nem lugar para você sentar de tão cheia. Não é isso. Isso é uma consequência natural. Não é isso. Mas você sabe o que é a minha oração? Enquanto você estava aqui louvando a Deus, ao som aqui, a voz do Lucas Carneiro, da Raquel, os instrumentos, eu estava de joelho ali dentro, orando para que você entenda. Porque você sabe o que é a plenitude? Você sabe qual que é o meu desejo? É ver a sua casa nos pés do Senhor. É ver o seu filho chorando e dizendo para você assim: mãe, Jesus tocou no meu coração, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Essa é a minha oração pela sua casa. A minha oração é para que aquele marido ou aquela esposa, o seu cônjuge, com coração duro, um dia vire para você e diz assim: olha, eu acho que eu estou entendendo a vida de um jeito diferente, eu estou sentindo uma coisa diferente por você, eu estou sentindo uma coisa diferente por Jesus. Eu quero caminhar na vida cristã junto com você. Eu quero crescer com você. Essa é a nossa oração. Isso é ver Deus agindo na igreja, gente. É ver Deus penetrando na casa das pessoas. É ver Deus quebrantando a vida das pessoas. Esses são os milagres que nós estamos precisando ver. Amém ou não, irmãos?
Esse é o milagre que nós estamos precisando ver. Eu me lembro o dia que eu entrei na igreja, minha mãe orava tanto por mim, que orava tanto, tanto, tanto. Eu não gosto de falar o que eu vou falar agora, tá? Principalmente nesse contexto. E um dia, era carnaval. Carnaval foi em fevereiro, janeiro. Eu vim doidão de uma balada com 3 colegas dentro de um carro. Meu carro capotou. Eu rodei 200 metros de cabeça para baixo. Desviramos o carro, liguei, o carro pegou. Falei, vamos fechar em outra boate e tal. Chegou de manhã que eu tive a consciência da realidade. Falei, nossa, e agora? Como é que vai ficar o carnaval? A gente não tem lugar para ir. Minha mãe tinha uma casa de praia. 2 famílias crentes lá, culto geral. Eu falei, mãe, eu vou para lá, mas eu vou com outro punk também comigo. Irmãos, com muita vergonha no coração, dá até vontade de chorar. Levei um muca de maconha assim, ó, uma trouxa de maconha desse tamanho, o culto. E o plano era o seguinte, vamos assistir o culto com os crentes, depois a gente vai fumar até não aguentar mais. Acabava o culto, a gente não saía dali. Meu amigo começou a se compungir no espírito. Lá em Barra de São João, no Rio de Janeiro, ele. A minha mãe me desprezou e começou a evangelizar ele. Falou, você não quer, é ele que eu vou. Ganhou o cara para Cristo. Ganhou o cara para Cristo. Falei, não é possível. Fui para casa, tinha aquela coisa de levar na igreja para confirmar, não tinha? Os antigos sabem como é que é, né? Levava na igreja depois para confirmar, para ele levantar a mão. No domingo seguinte, vai eu acompanhando aquele cara. Cheguei lá na igreja, sentei do lado de uma senhorinha que sabia quase a Bíblia toda de cor. Naquele dia o Espírito começou a me compungir o coração. E eu já não era mais eu. E eu cheguei para aquela senhora e disse, ela falou, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E eu dizia para ela, é hoje. Mas ela não acreditava. Eu dizia, é hoje. É hoje. Naquele dia, o milagre que a minha mãe tanto esperava. Gente, eu saí daquele banco, eu não sei nem o que o pastor pregou, não sei. Mas eu chorava e eu chorava. Eu tinha 22 anos de idade. Eu chorava tanto ali naquele lugar de soluçar. O milagre aconteceu. É esse milagre que eu quero ver na sua casa. Com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Paulo orou por isso, e quando a gente fica claro para nós da onde Deus nos tirou, o que Ele fez de nós, aonde Ele nos colocou, nosso Deus, não tem outra resposta senão dizer para o Senhor, Senhor, eu quero servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as minhas forças. Essa é a resposta que a gente dá a Jesus. Baixa a sua cabeça, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Faz algum sentido para você? Você entendeu? Talvez você tenha caminhado na fé cristã há tanto tempo, mas não está tendo vigor. Talvez você precise ver milagres na sua casa. Você está orando por pai, por filho, por cônjuge. O troço não vai. Tem alguma coisa que está travada. Tem alguma coisa que parece que não está entrando. Tem alguma coisa que parece que está fora da lógica. E talvez seja tudo isso, irmão. Talvez hoje você precisa dizer a Jesus, Senhor, eu tenho andado tanto tempo na tua casa, Senhor, meu coração está tão duro. A minha vida parece mais religiosa. Eu não estou vendo as coisas não estão acontecendo. Pai, eu quero dar um passo de fé hoje aqui contigo, Senhor. Me faz uma pessoa diferente. Fiz essa oração essa semana, eu disse, Senhor, o Senhor fez 2 grandes obras na minha vida com desdobramento, o Senhor me chamou, o Senhor me colocou no ministério, mas eu preciso de uma 3ª grande obra, disse eu para o Senhor. Você talvez precise dizer isso para o Senhor, Senhor, falta aquela obra na vida do meu filho, na vida do meu marido, na vida da minha mulher, falta aquela obra. É essa que você vai colocar nos pés do Senhor hoje. Eu quero orar por você. Você quer consagrar sua vida hoje a Cristo?
Você quer dizer para Cristo hoje, Senhor, faz essa obra na minha vida, está faltando uma coisa, está entravado. Eu quero isso hoje. Eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos. Preciso identificar você. Tem alguém? Você quer consagrar sua vida hoje a Cristo? Levante uma de suas mãos. Graças a Deus ali. Pode baixar sua mão também. Tem mais? Mais alguém? Eu quero orar por você. Não vou pedir você para sair do seu lugar. Você vai ficar quietinho aí. Mas é passo de fé. Você quer isso? Levante a sua mão só se realmente isso for uma realidade para você. Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Quero orar por você. Se não tem, nós vamos orar por essas pessoas. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus por tudo que nós vivemos aqui hoje. E eu quero, Pai, me colocar exclusivamente na vida dessas pessoas que levantaram suas mãos. O Senhor sabe a história, a vida e o que precisa ser colocado diante do Senhor. O Senhor conhece o coração e a história. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, visita esse coração, Senhor. Trabalha na história da vida deles. Trabalha nas necessidades. Talvez eles estejam se referindo a eles, ou talvez a um parente, a um filho. Visita esses corações com poder, Senhor. Libertando, trabalhando, ressuscitando, vivificando, ó Deus. Que haja quebrantamento, contrição, conversão, entrega de vida ao Senhor. Nós queremos mais do que a solução de um problema. Mas nós queremos ver mudanças de vida nas pessoas. Esse é o milagre que nós queremos ver. Visita, ó Deus, essas pessoas que levantaram as suas mãos. Eu oro no poder de Jesus e por Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Depois dessa canção, nós vamos lá para cima, ter esse momento de comunhão e abençoar a obra missionária.